falamos, baseado aqui essas nossas reflexões em O Livro dos Espíritos, nessas questões 806, 807, 929, 930, e no Evangelho, no seu capítulo 13, nos itens de 11 a 16, ninguém deve morrer de fome. Realmente, a gente sabe, né, que ninguém deve morrer de fome. Nós estamos em pleno século XXI, em que a tecnologia cada vez mais avança, a ciência descobrindo tantas coisas que vêm a ajudar ao homem, e ainda nós sabemos que também isso faz parte da história da humanidade, que encontramos ainda muitas desigualdades sociais, em que envolvem tantos irmãos nossos de caminhada. E muitas das vezes, muitos se perguntam, mas onde está a justiça divina? Outros tantos se perguntam, mas por que Deus permite tanta degradação, tantos irmãos ainda vivendo, né, em tanta miserabilidade, onde nós percebemos que aquilo que deveria lhe trazer dignidade ainda falta a muitos em todo o planeta. E por que tudo isso? E aí outros perguntam assim, mas onde está Deus? Aí vem a questão do Livro dos Espíritos nos responder que essa responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade de tudo que nos cerca na vida terrena é do homem. O ser humano, muitos, ainda com aquele olhar para dentro de si, sem, às vezes, perceber o que está à sua volta. Muitos não percebem o que está à sua volta dentro do seu próprio lar. O que dirá o que está à sua volta na sociedade. Ou, se percebem, fingem não olhar, fingem não se incomodar, ou outros tantos realmente não se incomodam. E aí vem de novo aquela pergunta, mas Deus é justo? Sim, Deus é justo e nós o sabemos, Ele é de infinita bondade e misericórdia. Bom, mas então por que Ele permite que tudo isso aconteça? Se formos olhar para trás na história da humanidade, por que ainda isso tudo permite? Porque ainda tudo isso é permissível? Mas nós sabemos que o Criador, ele nos outorgou a todos nós o nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas competem a cada um de nós. E que estamos nesse mundo ainda de provas e expiações, mas já começando a deixá-lo para trás, nesse momento de grande transição planetária, que já vivenciamos isso há muito tempo, mas que agora nos parece que estamos, né, no auge dessa transição, mas sabemos que, como Deus permite, porque algo benéfico há de surtir no momento de tanta aflição, de tanta dor, de tanta miserabilidade, não é? Mas nesses momentos surtem efeitos? Sim, é. Esses efeitos, ele vem para que possa tocar a cada irmão, tocar a cada um, a chamar a atenção. Por que no mundo ainda hoje, ainda olhamos para o lado, para frente ou para trás e percebemos ainda tantos irmãos
lhe faltando o necessário para que ele possa ter dignidade de viver, para que esse mundo possa também alçar, ascender, né, para um planeta de regeneração, para essa nova era, em que todos iremos e queremos vivenciar essa fraternidade, essa paz, essa solidariedade que nos é trazida para que possamos nos, né, questionar, de podermos perceber de tudo isso que está à nossa volta e que isso reflete, sim, nós, porque todos nós fazemos parte de um grande contexto. Nós estamos dentro do mesmo planeta chamado Terra, em que existem vários países, mas que vivemos, muitos podem não perceber, não entender, outros ainda não querem, mas vivemos, né, em rede e precisamos uns dos outros. E precisamos também, né, ampliar, né, esse olhar, entender como tudo isso acontece e como isso tudo reflete, sim, em mim. Aqueles que não observam ou acham que, né, não tem um reflexo maior no seu ser, mais à frente vão poder perceber. Esse mais à frente pode estar ainda na sua caminhada terrena ou em outros momentos, quando aqui retornar, e isso será mais difícil para aquele que não conseguiu enxergar que a minha vida aqui depende do outro. Ninguém vive sozinho. Precisamos realmente ter esse olhar dessa grande necessidade de aprendermos a vivermos em sociedade. E quando chega para nós e alguém fala, realmente, ninguém deve morrer de fome. E nós também vamos mais além. Mas será que é só fome de alimento? Ninguém deve morrer de fome, né? Num planeta em que podemos ver que a Terra tudo oferece, a natureza dá tudo ao homem. É preciso que ele saiba retirar tudo isso da natureza e dividir para com os outros. Porque aí nós não necessitaremos de olhar para a frente, para o lado, e ouvir, né, que ainda existem lugares, países, irmãos nossos que necessitam do alimento, que ainda morrem de fome, fome do alimento, que morrem de fome de amor, que morrem de fome de luz, da luz do conhecimento, porque estando ainda na ignorância, ele também não consegue sair desse espaço em que ele se encontra. Fome de paz, da paz, né, interior, de olhar para dentro de si. Então, ninguém realmente deve morrer de fome, porque que tudo isso continua ainda acontecendo. Exatamente por conta do orgulho. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos e o Evangelho também nos diz que o orgulho, junto com o egoísmo, é a chaga da humanidade, porque assim ainda nós permitimos. Então, Adolfo, bispo de Alger, ele nos traz, né, uma mensagem que nós tiramos essa frase para que possamos refletir sobre ela. O orgulho, ele diz, eis a fonte de todos os vossos males. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. E que é orgulho? O orgulho, tudo que
faz parte da lei natural, mas que deixamos exacerbar, acaba destruindo o próprio ser humano e todos aqueles que o cercam. O orgulho, quando ele exacerba, é quando eu só olho para mim e deixo crescer dentro de mim, porque sempre somos nós que deixamos. Não devemos, né, justificar em qualquer circunstância, no outro ou qualquer situação, os nossos atos e as nossas escolhas. Então, o orgulho é quando eu deixo que ele vá crescendo. E o que ele traz para mim? O que ele me envolve? Me deixa me envolver naquelas paixões ilusórias do quê? Da ambição, do poder, da vaidade. E aí eu me olho em todo lugar, que é a questão, né, daquele orgulho que me faz ver que eu tenho que estar acima de tudo. E quanto mais eu permito que ele cresça dentro de mim, porque ele vai me satisfazendo, porque eu vou permitindo, e aí eu vou deixando, né, que se afaste de mim, né, a humildade e a fraternidade, aquele olhar de se colocar no lugar do outro. E essas máximas do Evangelho já não fazem parte mais de mim, elas ecoam, mas está bem longe, eu já não ouço mais, isso daí não faz mais parte, eu não quero que faça mais parte de mim, porque eu deixei me envolver por toda, né, essa ilusão que me dá um poder, né? E aí eu tenho, é tudo ter, não me importa o que vá atingir ao outro, e muitas das vezes, para eu conseguir isso, ter tudo isso, eu vou e me faço de uma pessoa que eu realmente não sou, me mostro que estou preocupada com o outro, que eu quero realmente fazer algo pelo outro, mas dentro de mim, o que eu quero é para mim. Então, eu uso aquela arma do convencimento, de ser, entre aspas, né, o bonzinho, e quando eu vejo, bom, agora eu posso, né, conquistar para, né, reinar. Então, o orgulho é isso, você vai deixando crescer e você depois ele te cega. A ambição, toda essa vaidade, todo esse poder, quanto mais você tem, mais você quer, e você já não enxerga mais nada. E até aquele seu benfeitor espiritual que está ali tentando lhe ajudar para que você não se afaste do caminho, ele não consegue mais acessar você, porque é você que se afasta dele. Que a questão está sempre, né, em nós. Por isso que ele fala assim: estou me afastando da lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo? É o amor em toda a sua plenitude. É o fazer ao outro o que gostaria que lhe fizesse. Mas aí isso já não me interessa mais, porque eu quero que as minhas satisfações venham sempre em primeiro lugar. Então, se eu vejo que o outro, né, que chega até mim tem uma necessidade maior, isso acaba não me competindo mais, isso não me toca mais, porque à medida que nós vamos deixando que todos esses sentimentos, né, de poder, de ambição, que eu me deixo levar por essas paixões avassaladoras no mundo, isso vai tornando o coração mais o quê? Mais endurecido. E aí já não se sensibiliza mais com a dor do outro, com a necessidade do outro, sabendo que precisamos realizar o nosso melhor para que
o ambiente em que nós estejamos vivendo, possamos nos sentir melhor. Nós que aqui estamos, sabemos que nos incomoda quando nós saímos à rua, andamos um pedaço, né? E quantas pessoas que a gente, a cada pedaço que a gente anda, a cada passo que a gente dá, a gente encontra ali um irmão na sua necessidade maior. E hoje em dia, né, são poucos, pelo menos, né, na minha caminhada, né, que eu observo e ouço, são poucos aqueles que pedem, né, dinheiro. O que eles pedem é comida, né, tá? Ah, eu quero um pão, eu quero um café, eu quero isso. Então já esqueci, já deixou de lado essa parte, né, de pedir dinheiro, ele já vai para direto a sua necessidade maior, quanto ele está precisando de você dar aquele olhar. E quando nós temos essa sensibilidade, quando nos tocamos, quando olhamos para aquele outro, né, e não o vemos, porque sentimos em nós. Quando olhamos para aquele outro e, na verdade, nós nos observamos. Porque quando nós chegamos num momento em que tudo aquilo que nós lemos, estudamos do Evangelho, né, a doutrina que nos traz e amplia a nossa visão, e buscamos, porque a experiência, a vivência que solidifica o Evangelho em nós e a doutrina em nós. Aí, quando olhamos aquele irmão, é exatamente isso. Eu já não olho, eu me vejo nele. Né? Mas não é porque eu me veja nele assim, que eu gostaria que ele fizesse comigo se eu tivesse nessa situação. E aí você sente realmente toda aquela dor do outro, necessidade do outro, porque a fome que ele está sentindo naquele momento é do alimento, mas ele sente falta também de amor, de atenção, de cuidado, porque a fome ela é abrangente. Então ele está ali buscando só aquela migalha para a sua existência, porque o orgulho vem também o egoísmo. E aí, o que é o egoísmo? É a fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si. Tá? Aí a questão, né, do ego. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Primeiro eu vou pensar em mim, de cuidar dos meus, e o outro fica se der. Né? E tem outros que vão mais além, eu nem me lembro que tem o outro, mas eu penso somente em mim. E aí isso me impede de fazer crescer o amor que existe em mim, porque as virtudes estão latentes dentro de todos os seres, porque Deus criou a todos nós simples e ignorantes, ninguém mais nem menos. Então, tudo isso está latente dentro de nós. É preciso que eu possa acionar este amor e deixá-lo crescer, porque ele é inerente de todo ser. Porém, né, essa potencialidade que temos, essas potências, né, elas têm que ser desenvolvidas por minha vontade. O que eu quero nessa minha existência? O que eu quero para mim? E aí estamos refletindo com a visão, né, que nós temos enquanto espíritos imortais, que aqui estamos para aproveitar mais uma oportunidade, e também essa oportunidade é para que possamos crescer, nos melhorarmos, progredirmos, irmos adiante, a nossa mentalidade ser imbuída, né, na nossa própria essência do Evangelho e na sua vivência. Então, as experiências aparecem em situações do nosso dia. Como agir me defrontando com tais situações? Logicamente que nem todo o momento a gente acaba, né, parando
eu paro, eu volto, e aí a gente vai, segue. Nossa, eu estou atrasada, eu não, mas aquele ali pediu e eu passei, mas de repente você vai mais à frente e isso mexe com a sua consciência. Aí mexeu no seu íntimo, no seu interior. A nossa ciência divina mexeu com a minha consciência. Então, eu tenho ciência daquilo que eu estou fazendo. O que eu vou fazer? Aí já sou eu comigo mesmo, aquilo me incomodou e eu voltei. Eu posso chegar atrasado, né, no médico, na casa espírita, que eu estava correndo, ia chegar em cima da hora, qualquer lugar. Mas aquilo me fez voltar. Essa minha vontade me moveu. Peraí, né? Eu estou nessa caminhada, eu estou me propondo a ser, né, melhor, a vivenciar realmente aquilo que o Evangelho nos propõe. Será que um segundo, um minuto que eu vá perder, entre aspas, né? No fundo, eu não estou ganhando, e aí isso faz com que eu retorne. Isso tudo em flashes de segundo, porque bate lá dentro da gente e a gente faz, né, que a gente pegue e a gente retorne. E aí a gente vai percebendo que o ego, né, aquele dentro de mim, ele está, olha, sabe, ele já está diminuindo, eu já consigo, ser melhor, me incomodar mais com a situação do outro. Por isso que as situações vêm no dia a dia, porque quando a gente pensa, poxa vida, uma vez por mês tem a distribuição, né? Lá na minha casa, em que eu saio à rua para levar para aqueles irmãos que estão famintos, né? Eu levo a roupa do corpo, mas eu levo, acima de tudo, o alimento, né? Para saciar a sua fome. E aí eu penso que, né, uma vez por mês eu tô kit, né? Porque tem gente que pensa assim. A gente acaba conhecendo gente assim, né? É uma vez por mês, tudo certo, mas aí ele acha que fazendo aquilo realmente uma vez, né, por mês ou duas vezes, seja lá o que for, ele já está quite com realmente a sua consciência, mas aí vem, tá? Ah, bom, então se ele acha que ele já é realmente uma pessoa totalmente, né, solidária, que se incomoda. Vamos botar em situações no dia a dia e vamos ver como ele age. Aí é o nosso, né, é o nosso bem-querer, que é o nosso protetor que está aqui, né, do nosso lado, que se incomoda, que se importa com a gente, e os nossos, né, outros tantos, né, que fazem parte da nossa família espiritual e que torcem por nós que a gente, né, consiga vencer nesta caminhada. Aí vem essas situações, porque as situações são diárias, os testes são intermitentes. Para quê? Para que eu possa realmente ver, realmente eu pensei que, mas ainda eu me equivoquei, eu vacilei, é verdade, né? E quando nós entramos nessa autoanálise, né? Porque isso fortalece o nosso autoconhecimento, é sinal que nós estamos realmente nesse processo mesmo evolutivo, porque senão eu nem daria conta, passei, pronto, e acabou-se. Há outro que faça, né? Que aí a gente justifica, né, a nossa atitude. Bom, eu passei, mas alguém lá atrás vai vir, vai dar. Mas a questão sou eu, né? A questão sou eu, como eu agi nesse momento, né? Para que eu possa perceber que realmente essas virtudes que estão em mim, se elas estão realmente aflorando, afloraram, mas elas estão realmente tomando conta do meu ser? E isso é uma análise que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, quando essas situações aparecem, que é realmente, sim, para nos incomodar, para nos despertar, para mostrar em que ponto que eu estou, que nós somos sempre ajudados. Em que ponto que eu estou, né? Então, não basta só saber a fome, né, da luz, que é do conhecimento, ela é importantíssima, né? Ou seja, eu me saciar e não ficar nessa fome do conhecimento. Então, o conhecimento vem para mim, eu não tenho mais essa fome, eu estou saciada. Será que estou? Ou será que estou só na
parcialidade, tá? Faça ao outro o que gostaria que ele fizesse. Então, é isso. Se colocar no lugar do outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Que isso não sejam só, essas frases se tornem jargões, né? Pois é, pronto. E aí? Qual é a profundidade de cada frase que chega até nós? Eu quero ver um mundo melhor? Claro, todos nós queremos. Mas o que que eu estou fazendo? Não é o que o outro está, é o que que eu estou fazendo, o que que eu posso dar. Sem, logicamente, né, vir com aquela, né, rigidez, né, e cobrar muito, não, mas o que que dentro das minhas limitações, né, eu posso fazer. E aí nós vamos construindo, né, dentro de nós a nossa parte de ser uma pessoa melhor para que eu possa ajudar a esse mundo ser melhor. Nós estamos, assim, né? Como nós podemos ver, né? No auge dessa nossa transição, que já vivenciamos há muito tempo. Ué, mas eu olho tudo, eu olho o mundo, eu olho aqui, né, aos arredores do nosso país, eu olho aqui, olho tudo e parece que tudo está piorando. Não, é porque a gente fala isso, quando, né, a luz ela está cada vez chegando, ou seja, né, quando o despertar, quando da consciência vai cada vez iluminando mais o caminho, aí eu vou vendo cada vez mais, né, aquelas sombras, né, aquelas sujidades. Então, na verdade, está tudo realmente, no fundo, melhorando. Essa é a visão que a doutrina espírita nos dá. Né? Não, não, eu estou vendo a luz no fim do túnel, mas acho que esse fim do túnel não está tão lá no final do túnel, não. Eu acho que ele está mais próximo que a gente possa pensar. É com esse olhar que nós devemos estar sempre utilizando utilizando, né, a nossa visão para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer. Ah, quem tem olhos de ouvir, né? Quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? Então, o que ele quer realmente dizer? Né? Olhe para dentro de si, porque nós, né, temos essa condição. O que está nos rodeando nos incomoda, então já dei um passo mais à frente. Mas como eu posso ajudar mais ainda? É isso, é eu fazendo a minha parte, porque eu posso e consigo tocar o outro, sensibilizar o outro. Porque aí a gente lembra das frases, né, que Jesus trouxe para nós, aqui é Emmanuel trazendo uma frase de Jesus. Quando a gente pega, né, a oração do próprio Pai Nosso e vai dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá? Mas esse pão nosso, ele vai muito mais além. É o pão nosso, esse alimento material, mas também do espiritual. Não foquemos só na questão material. Sim, quantas pessoas, né, estão aí morrendo de fome, então eles necessitam desse pão material. É só pegarmos várias passagens de Jesus, quando ele chegava naquela multidão, tá? E o que ele primeiro tinha que saciar a fome, porque ninguém com fome vai ouvir, né? Então, primeiro, tá? Aí ele veio, multiplicou os pães, os peixes, e em outras tantas situações. Todo mundo está acomodado, está alimentado materialmente no físico, então agora a pessoa tem condição de ouvir e receber o alimento espiritual. Porque senão o outro vai se acomodar. A gente ajuda, é aquela história, você dá o peixe, depois você vem com a vara e ensina a pescar, porque você estará promovendo aquele ser, porque senão você fica só no dar. E aí o outro não vê as possibilidades que ele tem, porque todos nós temos possibilidades, temos talentos, temos valores e podemos tudo. Então, nós podemos. Foi Jesus que citou, né, para nós, em Mateus, que ele falou para nós assim, olha, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele, olha,
Então, ele estava dizendo que nós podemos. Então, todos nós temos essa condição. Ele está fortalecendo. Então, esse pão nosso de cada dia é que nós possamos buscar o alimento, sim, e dar, porque estamos aqui falando também do dar de nós, do doar de nós, o pão material, mas junto com esse pão material vai uma palavra, porque senão fica uma coisa tão fria, né? Cheguei aqui, vamos lá naquele grupo, naquela caravana que distribui alimento, e você vai dando, mas o olhar, uma palavra, saber como o outro está se sentindo, e o que você pode dizer para ele de volta, se ele pode estar, né, revoltado, angustiado, o que ele esteja sentindo, você vai dando esse pão espiritual também, para fortalecê-lo ainda mais. E Jesus ainda diz assim: nem só de pão vive o homem. O que ele está querendo dizer para nós, né? Há desigualdades, as desigualdades que ainda estão, né? Elas estão nesse mundo e elas vão mudar, mas precisam-se de tantas outras movimentos para que isso possa se modificar. Então, quando ele diz não só de pão vive o homem, é que ele precisa realmente desse alimento material, mas ele precisa ser incentivado para receber um outro alimento espiritual, que aí a gente falou, que é a luz, é o conhecimento, né? E que ele tem essa paz interior, o quê? De não se revoltar, de não se rebelar, de se levantar, não se acomodar, não se achar que ele não vai ter condições nunca, ele vai ter que ficar recebendo sempre, depender do outro, não. Nós podemos depender de nós próprios. Então, mostrar que, olha, você pode. Vamos te ajudar a dar condições de você se levantar. Está forte, se alimentou? Então, agora você tem que aprender a caminhar. E dar com isso, com essa conversa, com essa atenção, com esse sentimento, com este cuidado que você está dando para o outro está recebendo, está sendo saciado da fome maior que ele tinha, que é a fome de amor. Porque as pessoas passam, nem olham, não estão se preocupando, nem dá um olhar, nada mexe com aqueles transeuntes do dia a dia. E aí a gente vai mais fundo nisso, então, dessa nossa condição que temos de ir sempre mais além. Aí Emmanuel pega e nos diz assim: como é que podemos, então, entender aqueles que nos compartilham a estrada, que caminham conosco nessa nossa caminhada aqui, sem largarmos o revestimento das vantagens pessoais, ou seja, o eu, a fim de penetrar-lhes o coração. Olha o que Emmanuel traz para nós, perguntando, para a gente, né, reflexionar conosco mesmo. Então, por que eu faço isso sempre em nossas vidas? Tudo que nos move tem por trás a intenção. E é essa intenção que a minha consciência, com Deus, vai dizer qual é a intenção que está me levando a esse ato, né, de realmente ajudar. O que eu estou querendo realmente com isso? Eu realmente estou imbuída em ajudar o outro, ou, né, o que eu quero, né, tá? Não saiba a vossa mão direita, né, o que faz a esquerda, ou eu quero só mostrar. O que eu quero? Qual é a intenção que me move quando eu estou realizando qualquer coisa? Porque a intenção é que vai fazer com que eu realmente possa tocar o coração do outro. A intenção que nós estamos juntos ali é de nos ajudarmos mutuamente, para que depois, quando todos nós conseguirmos chegarmos lá onde a gente queria, tá? Todos vão, sabe, saciar daquilo que todos conseguiram. Aí Emmanuel continua: o devido culto à solidariedade, a solidariedade que foi falado até na nossa página de abertura, na vida, nossos passos, por mais firmes, não surpreenderiam à frente, senão desequilíbrio, perturbação, desentendimento e morte. Então, se nós não aprendermos a sermos solidários uns com os outros, o que essa fome vai causar? Nós sabemos, porque nós
olhamos, né, para o mundo e sabemos o que causa desequilíbrio, perturbação, e nos atingem, sim. Não adianta aqueles, né, nos cercarmos, nossos muros, né, vivermos em redomas, em palácios, aqueles que são os soberbos, aqueles, os orgulhosos, os egoístas do início, porque isso, em algum momento, chega até ele. Porque se a lei dos homens ela é falível, a de Deus ela não é. A lei divina ela não é. A justiça se fará, né, ao longo da caminhada enquanto, né, seres imortais que somos. E aquele que não se dá conta, ele está colocando, né, débitos na sua existência, porque ele se deixou levar pelas paixões do mundo, e tudo na vida é passageiro. Se nós formos pegar todo o Evangelho, aí nós lembramos dessa própria da história, né, tá? Do rico, né, de Lázaro, né, e o rico, exatamente isso. Aquele que viveu na soberba, que ignorou o seu próximo, bem próximo, porque ali estava, né, quando retorna para uma outra dimensão, eles lá se encontram e aquele que estava vivenciando a sua provação e até expiação, né, na sua miséria, tá? Ele ascendeu, se iluminou porque ele soube lidar com aquela situação que ele estava. Ele aceitou, se resignou e vivenciou tudo aquilo que ele precisava para aquele espírito, né, crescer e ir à frente. E aquele outro que viveu na riqueza, ele não se encontrava, né, no esplendor que ele queria. Claro que nós sabemos que estamos no mundo e que qualquer passo que nós damos, acionamos a lei de causa e efeito, que ela é universal, ela é do universo. Então, quando eu aciono essa lei de causa e efeito, nós sabemos que para cada efeito tem uma causa. E se eu não vivenciar neste momento, na presente encarnação, eu vou vivenciar em algum outro momento, quando, né, eu tiver essa oportunidade de voltar, reencarnar, para não sofrer, mas sim, agora sim, aprender, né, vivenciar novamente, e agora em papel oposto, para que aquele que foi o opressor, agora ele vem, né, como oprimido, já que ainda estamos, né, num mundo de provas e expiações, e isso dá chance dele vivenciar aquilo que em outra vida ele fez outros, né, vivenciarem, sofrerem. E agora ele vem. Ah, mas isso é um. Não, não é um. É uma lição, um ensinamento que, se ele agora aprender sentindo em si mesmo, né, na própria pele, o que é você ser renegado, o que é ninguém se importar com você, o que é sentir a falta de atenção, de carinho, de afeto, a falta do alimento mesmo do dia a dia, e ele vai agora aprender. Ele precisava passar por isso? Não. Né? Nem tudo que nós vivenciamos em outras vidas pretéritas, estamos retornando e vamos vivenciar a mesma coisa, mas a situação, né, o momento te dá essa oportunidade para que você possa, como você prometeu antes lá, fazendo lá, né, o planejamento reencarnatório, isso aí todo mundo, né, tudo é apagado, tudo esquecido, mas que você possa sentir, porque aquilo vem como sensibilidade, uma intuição, o que for, e ninguém precisa ser espírita para sentir isso. É da própria alma, do próprio espírito, e aí dá algo nele, e aquilo ele ou aceita ou se revolta. E aí vai ser um grande aprendizado ou não, sempre, né, na medida em que ele escolher o que ele realmente ele quer para a sua vida. Então, né, a solidariedade é isso, é você sentir
né, em se incomodar mesmo com aquilo que o outro está passando. E ser solidário não é vivenciar o que o outro está vivendo, mas é ser solidário na sua dor e ajudá-lo. E como a gente vai praticar isso? E aí nós sabemos que é o que e vem Cáritas nos dizer que eu me chamo caridade, que é o caminho principal que conduz, né, a Deus. Então, nós temos que seguir essa caridade, porque Cáritas diz que a caridade é a meta a que todos nós devemos visar. Mas não só essa caridade, né, material. Tem a caridade material, tem a caridade, né, espiritual, a caridade moral, a verdadeira caridade, indulgência, benevolência, né? O perdão das ofensas. Então, a caridade material é até a mais fácil de se realizar, quando nós já estamos totalmente despidos, né, desse orgulho do egoísmo e incomodamos realmente com a necessidade maior do outro. Mas essa caridade que vai além, né, da matéria, é aquela caridade, né, moral, de você realmente entender o que o outro está passando, estender a mão, ajudar, mas olha, dizer assim, olha, mas eu vou te ajudar enquanto você precisar, mas isso não é indefinido, não, porque você tem que estimular no outro, né? Que o outro tenha motivação de se reerguer e perceber que ele pode possuir, ter as coisas tudo o que ele quiser pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio esforço, que cada um tem o seu valor. E aí você está praticando, né, essa caridade que vai muito mais além do que a questão que material só, né? Quer dizer, só não, porque aquele que necessita, né, mesmo, né, do agasalho ou do pão, aquilo ali, para ele, é assim, né, formidável. Ele fica muito agradecido, mas não podemos acostumá-lo a ele se acomodar, né? Então, tudo vai ter um tempo para que depois a gente possa dizer: olha, você é importante, dá a atenção que ele precisa. E ser caridoso com as fraquezas, porque tudo tem o seu momento, porque cada um está no estágio, mas é você ali praticando a caridade, sem apontar o dedo, sem julgar, simplesmente colaborando, ajudando, fazendo a sua parte. E como é que a gente consegue tudo isso? Tirar essa fome, né? Essa fome de alimento, essa fome de amor, essa fome de luz, essa fome de paz, para que o outro se liberte, né, da violência, do egoísmo, do orgulho, para que ele se liberte, né, e realmente da revolta, é só através da educação. São os espíritos que nos dizem a educação moral que consiste nessa arte de formar esses caracteres que são os hábitos adquiridos. E quando essa arte for conhecida, aí sim é compreendida, praticada. Olha o que ele vai falando, né? O homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo e para com os outros. Ele está falando assim, sabe? Nós queremos esse mundo de fraternidade, um mundo realmente em que todos se vejam como irmãos, entre nações, em que não haja realmente, né, essa visão em que um é maior que o outro, em que ambos e todas as nações possam se ajudar nessa colaboração, nessa grande solidariedade, assim como nós, no nosso dia a dia, com o vizinho, com aquele que encontramos na rua, isso tudo vai mudar, mas através da nossa mudança interna, né? Que são dos nossos hábitos, né? É a nossa moral, são os nossos valores, que eles têm que ser, né, fortalecidos, alimentados, para que realmente a sociedade como um todo muda e vai mudar, está começando, né, a mudar.
Então, é preciso que cada um de nós continue sempre a fazer a sua parte, não desista, não desanime, sempre persevere e vá sempre adiante, porque esse é o nosso, né, o nosso papel, o papel de cada um de nós, para aquele que já conseguiu despertar e saber que a mudança do mundo depende de cada um de nós, mas se cada um esperar que o outro faça, ela não vai se realizar. Então, é preciso que continuemos a fazer a nossa parte, sem nos lamentarmos, e saber que tudo isso um dia será superado, mas é preciso que nos mantenhamos, né, firmes nas nossas convicções. Porque a sociedade desse futuro, que não está muito longe, não, tá? Ela deve se organizar segundo a lei do Cristo. A lei do Cristo é a lei do amor, a lei da justiça, né, da fraternidade, da solidariedade entre todos. Porque quando a gente fala em caridade, a caridade é o amor em ação. Então, a lei do Cristo é toda essa justiça, essa fraternidade, essa solidariedade, que é o amor em toda a sua plenitude, para que no nosso planeta vigore essa paz e não falte nada para ninguém, para que a gente possa olhar à distância, ver a notícia e saber que todos, né, estão vivendo com dignidade, seja na África, seja na Ásia, seja onde for, a América, onde for, em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer bairro, em qualquer rua, em que a gente olhe e veja que não tem mais ninguém, né, necessitando, caído na rua, porque agora nada mais falta, porque todos conseguiram realizar dentro de si essa transformação, né, moral. Porque essa sociedade que está aqui diante de nós, né, e eu nem estou exagerando, é verdade, ela está diante de nós, tá? Essa nova era é da consciência crística. Mas o que é a consciência crística? É a consciência do Cristo. E qual é a consciência do Cristo? É viver o amor, onde não haverá mais desigualdade, não haverão mais divisões, onde a religião será uma só, o amor. E nós estamos adentrando nesse novo momento. Por isso é que nós temos a certeza que ninguém mais morrerá de fome. Seja a fome, né, do amor, do alimento, do conhecimento e dessa paz que transforma, que todos estaremos vivenciando esse novo momento, porque todos nós somos herdeiros de Deus. Nós temos em nosso DNA a essência divina. Então, todos nós podemos e vamos fazer parte de toda essa mudança. Então, de vez de nos entristecermos, lógico que nos entristecemos, em vez de nos desanimarmos, de lamentarmos, ou às vezes até de nos revoltarmos, como isso pode? Não. Mantenhamos firmes a nossa convicção e a parte que nos cabe fazer. Não desistir jamais, não desanimar, perseverar sempre. E entender que é a nossa vontade, esse nosso ânimo, essa nossa consciência e a certeza que esse mundo melhor está aqui batendo a nossa porta, é que vamos contribuir e contagiar todos aqueles que estão ao nosso lado para que continuem nessa caminhada, fazendo cada qual aquilo que lhe cabe fazer, para que, né, em breve possamos realmente dizer que nesse mundo realmente ninguém deve morrer de fome, e a gente olhar como um passado. E que bom que nesse mundo agora ninguém morre de fome nenhuma. Obrigada a todos
e muita paz.